Vamos lá, pessoal, fica comigo até o final aí desse vídeo que você vai entender certinho, de uma forma fácil, tudo que você ouvir falar de inflação no mercado, tá? O que parece ser um bicho aí de 7 cabeças, vai ficar fácil para você entender por que certas coisas que acontecem no mercado ou certas decisões do governo aumentam ou abaixam a inflação e o que isso significa, tá? Vai ficar fácil para você entender, mas aguenta até o final. Hoje é nosso dia aí, nossa quinta-feira, dia de falar do nosso programa 4, que é o programa de economia prática e tem a ver com inflação, né? Então, basicamente, eu quero que você faça o seguinte. Primeiro, imagina que o mundo, ou o país, de preferência o país, vamos falar o país primeiro. O Brasil, ele é um pote, um pote, um Tupperware, sei lá, imagina qualquer compartimento que cabe um tanto X de moeda ali dentro, ele tem um número de valor que cabe ali dentro, de moeda que você pode colocar mais, tirar, enfim, E o que acontece? Tudo que aconteça que você coloque mais moeda, mais dinheiro ali dentro, ou seja, tem mais daquilo ali dentro, o que acontece com o dinheiro, com a moeda, Perde valor. Por quê? Porque quanto mais escasso é qualquer tipo de ativo, de produto ou de serviço, mais valor ele tem, Questão de escassez, isso todo mundo sabe disso, por isso que o ouro é tão valorizado. E quanto mais tem daquilo, ou seja, a oferta dele é maior, menos valor ele tem, E o que significa perder o valor? Significa inflação, Ou seja, quanto mais dinheiro tiver ali parado, isso é inflação, porque o dinheiro está valendo menos, Ele perdeu o valor, Então o preço das coisas subiu, porque você precisa de mais dinheiro para comprar as coisas, mais moeda, Eu estou considerando a moeda no geral aqui, tá? Então, resumindo, tudo que você coloque mais moeda, mais dinheiro ali dentro e ele fique parado, aumenta a inflação porque o dinheiro perde valor. E tudo que você faça o dinheiro movimentar, ou seja, ou você enxugou dali, ou de alguma forma você fez aquele dinheiro que estava ali ser consumido, ele ganhou valor. Ou seja, a inflação diminuiu, porque com um dinheiro mais valorizado você consegue comprar produtos e serviços com um preço menor, com menos dinheiro e serviço. Então isso é a inflação diminuindo. Não vou falar deflação, porque deflação é quando a inflação abaixa de zero, que é uma situação bem ruim também, significa que a economia está parada, Então, dando continuidade a isso, tem dois, vamos dizer assim, dois pilares. Dá para você ou aumentar essa quantidade de dinheiro ali dentro ou diminuir. Que o pilar é a economia real, ou seja, a atividade econômica em si tá ou deixando dinheiro parado ali ou tá consumindo dinheiro, ou algumas medidas políticas, algumas medidas principalmente de política monetária, ou seja, Banco Central, que você pode aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro ali, Primeiro, Banco Central, vamos olhar do ponto de vista da política. Então, por exemplo, o Banco Central aumentou a taxa de juros. O que acontece? Vai enxugar dinheiro de dentro desse pote. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de deixar o dinheiro dela ali investido na economia real, o dinheiro dela girando, ela prefere deixar parado um título público, sem risco nenhum, rendendo, como era aí quando quando o juros estava 14%, 15%. E o que acontece com a inflação? Quando você tira dinheiro dali de dentro, então tinha muito dinheiro, você tirou, ou seja, o dinheiro valorizou. O que acontece com a inflação? Ela diminui. Por quê? Porque com o dinheiro valorizado você consegue comprar coisas mais barato, com menos dinheiro, Então, como a gente tinha uma inflação alta naquela época, a gente precisou fazer isso, Eu vou explicar por que a inflação era alta nessa época, do ponto de vista do outro lado, agora do outro pilar também, do ponto de vista da atividade econômica mesmo, porque o dinheiro ficava parado ali, Então, dando um exemplo é esse, Um outro exemplo agora, o Ministério da Economia aí, o Paulo Guedes, quer liberar o FGTS, quer injetar o dinheiro na economia aí, não sei quantos bilhões, 30, 40 bilhões, não sei, na economia para as pessoas poderem usar esse dinheiro. Por quê? Dois motivos. Primeiro, a atividade econômica está parada, E depois, por que ele pode fazer isso? Porque a inflação está muito baixa, Como a inflação está baixa, está controlada, ele pode fazer isso. Ele pode colocar mais dinheiro ali dentro do pote, Porque ele vai sim perder um pouquinho de valor, mas não vai descontrolar a inflação, ela está controlada, tá tranquilo, Então essas são medidas do ponto de vista da política, do governo, que ele pode fazer isso. Aí como que ele injeta dinheiro de volta na economia, ou seja, quando a inflação está baixa, ele pode subir um pouquinho a inflação. Ou ele diminui a taxa de juros, ou seja, ele fez o contrário, então ele diminui a taxa de juros, ao invés de você deixar seu dinheiro parado no título público, você volta a colocar dinheiro de volta na economia real, investir, comprar coisas, enfim, esse tipo de coisa, Ou ele de fato imprime dinheiro mesmo, Que basicamente também emitir título de dívida pública é imprimir dinheiro, mas ele pode até imprimir mesmo, como o governo americano fez, Para estimular a economia, já que ela está meio parada, enfim, aí a inflação está controlada,
Então são essas duas coisas. Agora, do ponto de vista da economia real, o que acontece? Por que o juros estava alto naquela época, né? E a inflação estava alta? Porque é o seguinte, como o país estava em muita crise, ainda está em crise, né? Mas 2014, 2015 ele estava bem pior, a economia não estava conseguindo consumir esse dinheiro. Ninguém tinha dinheiro para comprar nada, então o dinheiro ficava meio parado ali, não tinha atividade econômica, o dinheiro não gira. Como o dinheiro não gira, ninguém consome, ninguém enxuga ele para pôr ele de volta ali, né, ele fica parado ali, né? Então tem muito dinheiro parado ali. O que acontece com muito dinheiro, muita espécie de um ativo parado que tem muita oferta? Ele perde valor, ou seja, a inflação sobe, né? Agora o contrário, quando a atividade econômica acelera, aí já é uma parte um pouco mais complexa, né? Se a atividade econômica acelera, mas a pessoa não tem capacidade de consumo, não tem renda, né, você vai ter muito dinheiro parado ali de novo e a inflação vai aumentar e não vai resolver o problema. Agora, se for igual está nos Estados Unidos, tem atividade econômica e a população tem renda e tem capacidade de consumir. Por que a população tem renda e tem capacidade de consumir? Porque tem emprego, aí que mora, né, por isso que não é só um negócio matemático, tem toda uma coisa por trás. Então o dinheiro, beleza, se a atividade econômica aumentou, tem mais dinheiro ali, mas as pessoas estão consumindo, né, e fazendo a coisa girar. Então o dinheiro não fica parado ali, né? Então assim, resumindo é isso aí. Então você sempre pensa desse ponto de vista, olha, é um pote, né, que tem um tanto ali. Quanto mais dinheiro parado ali, menos valor tem aquele dinheiro e maior a inflação, porque os preços sobem, você precisa de mais moeda para comprar. E quanto menos, o inverso é o contrário, né? E aí existem várias coisas que ou existe uma torneirinha que faz esse dinheiro vazar ali de dentro e ter menos dinheiro ali dentro, ou seja, ele ganhar mais valor, ou alguém botando mais dinheiro ali dentro e aí fazendo ele perder valor, né? E isso pode acontecer do ponto de vista de dois pilares aí, ou da parte política, né, de medidas de Banco Central, de Ministério da Economia e tudo isso, ou do ponto de vista da atividade econômica em si, né, do consumo das pessoas, da renda, do emprego, né, e a atividade econômica, dos investimentos acontecendo de verdade, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, escrevam aqui. Forte abraço.